temos algumas perguntas que a gente queria desenvolver. Aquelas que foi da parte de manhã, eu acho que nós vamos ter que deixar para o outro período, né? Porque senão a gente não anda mais aqui, mais um pedacinho, que eu precisava para que a gente amanhã eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho também, visse esse material do Jackson Day, tá? Mas dá um exemplo também de materiais que eu tenho preparado para a CBMI, lá do Projeto Amanagé. Bom, não é só do Projeto Amanagé, né? Está sendo disponibilizado para os trabalhos de treinamento intensivo com indígenas. Com a Missão Ticuna, com o CTBCH de Barra do Corda. E amanhã cedo eu queria trabalhar um pouquinho isso. Tinha a intenção de, mas talvez não dê tempo, da gente preparar alguma coisa, cada um dividir em grupos para prepararmos, cada grupinho preparar ou uma pregação ou um ensino, né? Não sei se vamos conseguir, né, com o tempo, mas pelo menos tentar. Bom, a respeito de pecado, eu queria que a gente desse uma olhadinha. Eu gosto muito das coisas visuais assim, ajuda a gente a pensar. Pensa em duas pessoas, A e B. Imaginem que esses dois triângulos, um amarelo, o outro verdinho claro, é a consciência de cada uma das pessoas. Essas pessoas, então, na sua consciência, têm os seus valores de certo e errado, de bom e mal, ok? Que estão dentro daquele triângulo, então, que é a consciência de cada uma, tá? Vocês estão vendo que tem uma parte do triângulo de um que é também do outro. É uma interseção ali, né? Comum aos dois, não é? Ou seja, é onde a consciência de um combina com a consciência do outro. Ou seja, o que ambos acham que é certo, o que ambos acham que é errado. Mas existem coisas que... pastor, tem como chegar mais para lá? Dá licença de eu sentar no trono, pastor Rinaldo? No seu trono? Essa região aqui, digamos assim, é onde não combina os valores de certo e errado desse aqui com aquele lá. Aqui é onde não combina os valores de certo e errado desse aqui com esse de cá. E essa parte do meio é onde eles pensam igual, em termos de valores, certo e errado, bom e mal, e etc e tal. Pode passar o próximo. Agora, vamos encaixar um terceiro triângulo, que seria o padrão de Deus. Onde encontramos o padrão de Deus, de valores, de bom e mal, de certo e errado, etc, etc, etc? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, olha o que vocês estão observando. Observe o que está aqui. Isso é para as pessoas em geral, tá? Todos nós. Existem coisas que alguns de nós, B, pensamos igual no nosso padrão, inclusive do que é pecado, que não é pecado, a colocação que o Bené fez. Mas o que cada um vai achar que é pecado uma coisa, o outro vai achar que não é. Nós vamos ter isso entre as nossas denominações, entre nós. Não pode beber vinho que é pecado. O outro vai falar, não, mas se você estiver bebendo vinho, a outra denominação vai dizer, não tem problema. Não sei o quê. Não, tem que batizar de tal jeito. Aí o outro vai dizer, não, pode batizar de outro jeito. Quer dizer, não combina, né? Não combina um com o outro. E tem coisas que vão combinar um com o outro, assim como no anterior. Agora, tem coisas que lá no padrão de Deus, esse triângulo negro, né? Triângulo de listas pretas aqui. Olha bem, combina com o padrão desse, mas não combina com daquele. Tá? Isso em todos nós. Tem coisas que nós achamos que é assim que Deus quer, mas que é porque a gente acha. Porque a gente foi criado assim. Porque nós aprendemos a pensar assim. Pastor Rinaldo tem falado disso, né? Mas se a gente for analisar os textos bíblicos, buscar uma razão,
talvez esteja aqui. Está dentro da minha vida honesta, está dentro da minha vida cristã, digamos assim, né? De um bom padrão de testemunho, mas não necessariamente é um padrão absoluto de Deus. É um padrão cultural meu, que pode ser legal, pode ser bom, mas não é, pode não ser necessariamente algo que Deus exija. Ok? Da mesma forma, o dito cujo de cá. Tem coisas que são padrões, pode ser bons padrões da sua cultura, que não necessariamente são exigências de Deus. Ok? E tem coisas da exigência de Deus, do padrão que está lá na Bíblia, que nós não fazemos. Que nós não aprendemos a ser assim na nossa cultura. E que nós erramos. O que é pecado lá no hebraico? A ideia de pecado em hebraico é o quê? Alguém sabe? Errar o alvo. Quando você não faz aquilo que Deus quer que você faça, você está acertando ou errando o alvo? Errando. Quando Deus tem algo para você e você não segue aquele algo, pode ser até específico, o que você está fazendo? Errando o alvo, pecando. O que Tiago diz? Quando sabemos o bem e não fazemos, cometemos pecado. Então, há padrões da palavra de Deus que este tem na sua consciência e este não tem. E que este tem, mas o de cá não tem. E que nenhum dos dois tem no seu padrão de vida, mas que Deus é o ideal de Deus, tá? Mas que não conseguimos atingir. E tem coisas que eu penso, ele pensa aqui, mas não é o ideal de Deus, apesar de nós concordarmos na nossa cultura. E tem coisas que eu penso, ele também pensa e é dentro do ideal de Deus. Entenderam essa ideia desses triângulos aqui? Agora dá mais um clique. Vamos separar de novo. Um deles e aquele lá da palavra de Deus. Onde não combina uma coisa com a outra, onde a minha consciência não consegue alcançar o que Deus quer, há uma descontinuidade entre a minha vida e a vontade de Deus. E onde combina, onde eu consigo enxergar na palavra, onde eu consigo vivenciar, é uma região de continuidade. Dá mais um clique. Quando acontece a conversão, isso pode acontecer até antes da conversão, viu gente? Tem gente que vive algumas coisas dentro do padrão de Deus, mas não são evangélicos, né? Não são convertidos. Mas alguém que é honesta e não é convertido, ela não está, volta um pouquinho o anterior. Ela não é convertida, mas é honesta. Está combinando com o padrão de Deus? Deus manda ser honesto, mas pode não ser convertido. Então vai. Quando nos convertemos, há uma interação, a gente vai interagindo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. A isso a gente chama de, no nosso meio ocidental, esse crescimento gradual, santificação, amadurecimento cristão, maturidade, né? Tá. E isso acontece com cada um de nós, evangelizadores, professores, missionários, pastores. Gradativamente isso vai acontecendo. Mais um clique. Bom, imagine agora que esses triângulos aqui são a cultura A e a cultura B. E tem lá a pessoa, o evangelizador, o missionário, com a sua consciência, ele é da cultura A, e aqui é onde ele julga o da cultura B. São as coisas em que ele acredita que é certo, os valores que ele tem, que o outro não tem, e ele julga, aquele outro está fazendo errado. Aquele outro, aquilo é pecado. Aquilo ele tem que tirar. Por quê? Porque são os padrões dele, que ele acha que são padrões de Deus. Aqui é a mesma coisa. A área, vamos chamar de nativo aqui, missionário aqui. Então a área que o missionário julga o nativo.
E aqui é a área em que o nativo julga o missionário. Ah, esse missionário, ele é missionário aqui, mas é mão de vaca, ele não me dá aquilo. Algumas culturas indígenas, o maior, aspas, pecado que pode ter é a pessoa ser pão dura. E tudo que o... Hã? É o maior. Isso significa que o missionário tem que compartilhar tudo. E aí, como é que faz? E se o missionário não compartilhar, o que é que ele está fazendo? Pecando. Né? É complicado, gente. Não é tudo que você consegue compartilhar. Como é que faz? Bom, então aqui o indígena está julgando o missionário. Lá naquilo que ele pensa que é certo e errado, pecado na cultura dele. Aqui o que o missionário está julgando o indígena. Aqui não, aqui é que os dois têm o mesmo valor, né? Mais um clique. Bom, agora a gente tem que fazer a mesma coisa com a palavra de Deus, né? Missionário, nativo, indígena, palavra de Deus. A mesma coisa acontece. Tem coisas que aquela igreja indígena, aqueles irmãos indígenas têm como um valor que eles até identificaram na palavra de Deus e nós não. Ó. Né? Nós não conseguimos absorver ainda, não enxergamos, por isso que a gente precisa tentar enxergar com os olhos do outro. Você entender o porquê, o que ele pensa, talvez você esteja faltando na sua consciência. Talvez algo que você julga que não é importante, que Deus não está nem aí para isso, mas o indígena, quando você convive com algum, não é só o indígena não, quando você convive com alguém de outra cultura, ele vai te mostrar uma área que se você for analisar bem, você fala, puxa, eu estou em falta. Se você for bem honesto contigo e com Deus, né? Eu estou em falta com a palavra em relação a isso. Eu passo por isso todo dia, quase, né? Ministrando entre os irmãos indígenas, né? E vou descobrindo essas áreas e vou tentando me trabalhar, né? A mesma coisa aqui. Nesse encontro com você, o da outra cultura, por exemplo, o irmão indígena, ele também vai se questionar e se avaliar. E começar a perceber essas coisas aqui, quando você ensina a palavra. E claro, existem as coisas em que ambos, acredita, essa aqui é mais difícil, né? Tem como valor, e ambos vão ter que descobrir na palavra que não é uma exigência de Deus. Mas se é bom, continua. Mas talvez tenha alguma coisa melhor de Deus ainda, né? Mais para cima aqui, né? Né? Agora, por onde vocês acham que é o melhor ponto para começar a troca de ideias a respeito do que é pecado? Quais os assuntos? Os assuntos para se trabalhar nessa troca e para se tratar na igreja, para começar, estão aonde? Aqui, 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 aqui ou aqui? O que vocês acham? Aonde que é melhor para começar a trabalhar? Onde a consciência do nativo concorda com a palavra de Deus. É onde já tem o ponto de contato. Quando estamos falando de analogias redentivas, hoje se fala muito, não são só analogias redentivas, tem várias analogias entre a Bíblia e a cultura, que elas não são necessariamente redentivas. Não aponta para Jesus diretamente, mas são pontos de contato com a palavra de Deus, que você pode trabalhar. Tá? Agora, talvez esse pedaço aqui vai ser muito difícil para você, né? Porque você vai, muitas vezes tem que ferir a sua... Até que você conseguir alcançar a consciência disso, é muito difícil. Então, o melhor é onde? Dá mais um clique. Seria aqui, dá mais um. Deixa eu ver se... Não, apagou. Porque tem um PowerPoint desse que eu joguei mais um clique, que era esse meinho, né? É o melhor ainda. Que você acredita, é o seu valor, é o valor dele, é o valor de Deus, então comece por aí. A trabalhar a Bíblia, a visão bíblica.
E vai estendendo então para aqueles outros pontos. Ok? Essa questão de pecado que o Bené colocou, deu para visualizar um pouco, mais ou menos, essa ideia? Por onde vamos começar? Por aquilo que ninguém no povo tem consciência que é pecado? Ou por aquilo, o ensino bíblico que eu estou dizendo? Vamos começar, ou por aquilo em que eles já têm consciência que é pecado, que eles sabem que eles pecam. Gente, quando digo que tem consciência que é pecado, não é que eles têm consciência que é pecado e nunca pecam. Não. A gente tem consciência de que algumas coisas fogem do alvo de Deus, que são pecado, e a gente peca. Então, aquilo em que aquele grupo com o qual você está trabalhando, sabe, já tem como noção de errado, de valor de contrário. Então, você começa a mostrar, Deus também acha assim. Deus também acha que isso é errado. E vai trabalhando, mas você não faz? Essa parte aí a gente recebe de graça. Porque todo dia chega a Quen, o indígena, na casa da gente, na casa do missionário, para contar uma historiazinha de quem está mentindo na aldeia, de quem está brigando na aldeia, de quem está fazendo amizade na aldeia, e todas essas coisas que são comuns para eles e para nós. Porque eles também acham que é errado, não é? Ele também acha que é errado, mas faz. Comece por aí. Então, você não precisa se libertar disso que você acha que é errado? Ele vai concordar que precisa. Você deve continuar fazendo? Não. Comece por aí. Com a questão de partilhar a palavra de Deus, né? Ok, pode fechar esse. Chegou? Não? Então vamos abrir. Oi? Já chegou? Então, a irmã quer... Quem trouxe quer falar alguma coisa para o pessoal? Dá um abraço grupal assim, todo mundo demonstrando o amor tão grande que temos uns para com os outros. Vamos voltar naquele? Comunicação. Isso. Então, trabalhando a questão da comunicação muito rapidamente, tem aí uma frase do Russell Grave, né? Que comunicação é a transferência de sentidos, de significados, através do uso de símbolos. Quais símbolos? Por exemplo, por quais símbolos a gente passa os significados que estão aqui? O que está aqui, está em que tipo de símbolo? A escrita, as letras, né? Quais outros símbolos, quando a gente quer passar significados? Se você, palavra, falada, cânticos, como o Messias falou aqui, que conversou com o Megaron, né? Comunicando através de símbolo. Qual o símbolo? O canto. Comunicou um significado. Olha, alguém falou aqui também sobre... Quem foi de falar alto? Foi o Carlos Alberto, né? Na noite que falou. De falar alto é quando está bravo. Então, um jeito de falar. Não é nem o que está falando, é o jeito. Ele pode estar falando, irmãos, eu amo muito vocês. Mas vai parecer o quê? Porque ele está bravo, né? Está comunicando o significado? Não. Para aquele povo, não. Está comunicando o significado errado, né? E assim vai. O que mais? Gestos, né? Isso chama-se Perdão. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Que envolve gestual, envolve... Quando você quer... Você está lá na casa da visita, o seu menino está mexendo em tudo lá, seu menino pequenininho, o que você faz para ele? Ele já sabe que se não corrigir, vai levar uma pisa. Né? Gestual. A gente fala muito da questão da roupa, né? Com relação a alguns povos indígenas. Só um minutinho.
da roupa. Muitas vezes, irmãos, alguns povos que a gente vai, primeiro, não é que eles estão sem roupa, é que eles estão com uma roupa diferente da nossa. Às vezes a pintura é o que nós temos como noção de roupa. Às vezes o que tem que ser coberto na nossa cultura não é o mesmo que tem que ser coberto na cultura deles, né? Em uma cultura, por exemplo, de um povo da África do Sul, tem uma missionária que inclusive está na minha casa agora, ela trabalhou na África do Sul, na Romênia. Lá tem um povo que as mulheres não se cobrem da cintura para cima. Parecido com o Craô, por exemplo, né? Aqui próximo, que é assim também. Mas, o que acontece? E aconteceu, missionários chegaram décadas e décadas atrás e acharam aquilo indecente demais e foram distribuir blusa, sutiã, coisas que cobrem os seios. Os maridos ficaram bravo, e era uma indecência aquilo. Os maridos ficaram para morrer com essa indecência. Por quê? Alguém já ouviu essa? Sabe por quê? Aquela região foi colonizada por quem? Europeus, holandeses e ingleses. Naquela época viajavam de quê para lá? De avião? Chegavam em quantas horas? Em meses de viagem marítima, em barcos à vela, né? Quem que ia nos barcos? Famílias inteiras? Só homens. Só homens. Quando chegaram lá e viram as mulheres, o que eles queriam? Há meses dentro, não precisa falar o que eles queriam não. Todo mundo já sabe o que eles queriam, há meses nos navios, né? Como é que eles conseguiram o que eles queriam? Dando roupas de presente para trocar por sexo com as nativas. Portanto, a mulher que chegasse na aldeia usando roupa era sinal de, usando blusa era sinal de quê? Tinha se relacionado com o colonizador, né? O que era decente e o que é indecente? A palavra de Deus vai falar sobre ser decente, mas a cultura vai dizer o que é decente e o que é indecente, muitas vezes. Às vezes não é o fato de estar ou não estar com certa região do corpo coberta, mas é o jeito, porque eles crescem vendo mãe, pai, avó, velhinho, novinho, assim, de um sexo para outro. Não desperta nenhuma sensualidade, nem nada. Não estou dizendo que tem que ficar assim para sempre não, tá? Só estou dizendo que não tem a conotação que nós damos, que nós temos. Mas o que vai provocar a sensualidade então? Às vezes é o gesto, o jeito de sentar, o jeito de agachar, o olhar que diz assim, né? O que eu estou dizendo com esse olhar assim? Talvez seja na roda ali em volta da fogueira, a moça está lá, o rapaz está aqui, ele faz assim, e ela está olhando para ele olhando para ela, querendo alguma coisa um com o outro, e ele faz assim. Aí ela sai para lá e vai para a beira do rio de lá. Ele sai para cá e foi para a beira do rio para fazer aquilo, né? Vocês imaginam? O que é então a sensualidade? O jeito de olhar. Sensualidade para um jeito de olhar, pode ser. Por exemplo, em um povo da Índia, os braços são algo muito sensuais na mulher, então elas cobrem os braços. Mas aqui não, o ventre não, então elas usam umas blusinhas curtinhas aqui, mas com o braço coberto, porque é indecente descobrir o braço. E assim vai, tanto com relação a homens quanto a mulheres. Então, comunicação transcultural. Gente, só uma uma lembrança. A gente tem tentado mudar o termo um pouquinho de transcultural para intercultural, tá? Então, nós temos tentado mudar um pouquinho essa terminologia de transcultural para intercultural. Por quê? Vocês sabem que o pessoal vive procurando uma peguinha para encher as paciências da gente, missionário, né? Dos crentes.
Então, na área antropológica, começaram a dizer, tá vendo, esse negócio de transcultural é porque eles querem levar a cultura daqui e transportar para lá. A cultura dos brancos, levar para o índio. Então, é transcultural, levar uma cultura externa lá para dentro. Eu não vou falar que a gente tem que mudar tudo agora por causa disso, né? Não, mas na medida em que formos com o tempo, conversando, prefiram usar a terminologia intercultural. Porque há uma troca cultural, né? Sua para eles e eles para conosco, né? Então, um intercâmbio, por isso, intercultural. Então, existe um modelo bem simples, já foi até falado pelo pastor Rinaldo aqui. A pessoa que quer levar a mensagem e a pessoa que vai responder, que é chamado de respondente. Ou também de receptor e lá emissor ou fonte ou iniciador, tá? Da mensagem. No nosso caso, qual é a mensagem? O Evangelho. Mensagem do Evangelho do... Evangelho do quê? Do reino, né? Do reino de Deus. Não é só o Evangelho da salvação, é o Evangelho do reino. Tá? Vem a nós o teu reino. Então não é só ser salvo para ir para o céu. Não, é para viver o reino, tá? Porque senão era salvo, morria, que beleza, né? Vamos matar todo mundo que é salvo. Aceita Jesus, aceitou, pá, mata ele. Aceita Jesus, aceitou, pá, mata ele, porque aí vai para o céu, né? Não, não é isso, é para viver o reino aqui na terra. Até que o Senhor volte e tenhamos depois novos céus e novos corpos também, mas novos céus e nova terra, né? Mais um. Bom. Agora, quem está falando, ele codifica, bota num código aquela mensagem, aquela ideia que ele quer transmitir, a tal da forma, né? Bota esse significado numa forma. Por exemplo, o idioma, tá? Quem aqui vai responder, vai dialogar com ele, tem que ter a mesma forma para poder decodificar, tá? Então, o código tem que ser o mesmo, para esse aqui codificar e esse aqui decodificar. Então, se um estiver falando em português e o outro não fala português, só alemão, não vão se entender, porque não vai haver decodificação na mente. O que o outro falou lá não vai entrar na mente dele aqui. Pode dar mais um clique. Bom, aquele é o modelo mais simples. Aí então foram estudando esse processo de comunicação e viram que tem mais algumas coisas. O pastor também... Não, quem que foi? Foi o Carlos Alberto que colocou, né? O ruído, tal. Aí vem, são as interferências que existem, o contexto em que está acontecendo. Está acontecendo esse diálogo, esse ensino bíblico, é o quê? Andando no meio da mata com um que você está discipulando? Ou é sentado no tronco com fogueira acesa e contando uma história de noite lá na aldeia? Ou é todo mundo sentado direitinho no banquinho lá, né? Então, ou é deitado na rede. Quem é que contou a história de deitado na rede lá? Foi o Carlos Alberto também? Deitado na rede lá de noite, que ninguém vai sair, não pode botar o braço para fora da rede, né? Qual é o contexto da comunicação? Isso vai interferir no resultado. E também você precisa ir, na medida em que vai comunicando, tendo um feedback, né? Ou seja, você avaliando se está havendo uma comunicação real ou não. Até esqueci do que você ia falar alguma coisa aquela hora. Antes do lanche ainda. Não, deixa para lá. Agora, outras coisas. A linguagem verbal e não verbal também, gesto, expressão, né? Tem outra coisa, o meio de comunicação. Deixa eu só contar uma história engraçada, acontecida lá entre os ribeirinhos do Amazonas e que tem indígena, ribeirinho, misturado num canto bem de um igarapé lá. Foi uma equipe de saúde para falar a respeito de prevenção de malária. Levaram então, como é que chama isso? Negócio para passar aí, né? Data show, filme, e um modelo do mosquito que transmite a malária, para mostrar as partes do mosquito, o aparelho bucal picador, sugador, que mosquito não morde, viu gente? Mosquito pica, porque ele não tem dente, ele tem aparelho bucal picador, sugador, né?
No que ele pica ali para sugar o sangue, levaram um modelo grande assim e tal. Eles tal, o médico foi, explicou tudo, como é que acontece e tal, todo mundo ficou olhando no final. Então, vocês entenderam e tal, então vão se prevenir? Não, não precisa não, doutor. Mas por quê? Porque nós não temos desses mosquitos aqui não, os nossos são todos pequenininhos assim. Né? O meio, que pode ser simples ou pode ser complexo, vai interferir. Por exemplo, você chega numa aldeia distante, no meio da mata, leva lá, não tem luz, e aí você leva um gerador, né? O gerador faz aquele barulho. Aí você tem que botar o gerador lá longe para não fazer um barulhão, para não atrapalhar, né? O filme Jesus que você vai passar, o filme de Lucas, né? E aí bota aquela extensão enorme assim lá, acende, monta uma tela imensa para pôr, liga o data show, tem que ficar uma luzinha ali em cima para mexer. O meio vai ser mais atrativo do que a mensagem, do que o filme que você está passando. Eles vão prestar mais atenção no monte de coisa que está acontecendo completamente estranha ao ambiente do que aquilo que você está passando, né? Não, a gente só precisa pensar e observar, né? Mais um. Agora esse aqui que é o mais importante. Não, pode pular. Que é um meio que não tem atração em si próprio. É naquilo que você está transmitindo. Mais um. Esse aqui é o mais importante. Já foi falado, o pastor Rinaldo tem falado muito nisso, o Carlos Alberto falou também. Chama modelo tricultural de comunicação do Evangelho. Bom, você como missionário ou como professor, você está numa posição intermediária aqui. Você tem que olhar para frente e para trás, para um lado e para o outro. Você tem que olhar para a cultura da Bíblia, das Escrituras, em que ambiente que aconteceu aquilo, quem era aquele povo, quando Jesus falou aquilo, ou quando Jeremias falou aquilo, o que estava acontecendo, o que aqueles lá entenderam, os que escutaram. Primeira coisa, gente, é básico, vocês têm que saber o que quem escutou entendeu no texto bíblico. Porque quando cada um daqueles personagens bíblicos falou alguma coisa em nome de Deus, as pessoas lá entenderam. E você tem que saber o que eles entenderam. Por isso o preparo teológico é tão importante, de hermenêutica, especialmente, de exegese, etc. Então você precisa do preparo teológico para entender o que lá na Bíblia está sendo comunicado para as pessoas daquela época, naquela cultura, naquele contexto cultural. Então o missionário tem que olhar para as Escrituras e entender isso. Mas tem que olhar para a cultura do povo. Para quê? Para aquilo que eles entenderam lá, também seja o que o povo entendeu aqui, vai entender aqui. Sabe? E aí você vai ter, eu até não gosto de falar, mas isso é um ranço meu, é uma implicância minha. Eu não gosto de falar contextualizar o Evangelho. Eu gosto de falar contextualizar a comunicação do Evangelho. Tá? Porque o que você vai contextualizar, na verdade, não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma só, o Evangelho do Reino. Você vai contextualizar a comunicação, o jeito de comunicar. Recentemente eu me deparei com uma situação, para falar um lugar, onde foi ensinado, onde está sendo ensinado e está sendo introduzido a questão lá do Velho Testamento das coisas imundas, o que se comer, o que se não comer. E pasme, mas as pessoas estão impedindo os índios de comerem carne de caça por causa das patas fendadas. Agora, para uma cultura que se baseia na alimentação da caça, eles vão comer o quê? Então isso é recentemente. Então é muito interessante entendermos tudo isso daí que está ao nosso redor. Não olhou para as Escrituras. Ele olhou só para a frase que está escrita ali na Bíblia, mas não olhou para o entendimento da época, o que Deus queria comunicar para aquela época, para aquela cultura. Sobre contextualizar a mensagem do Evangelho, não contextualizar, desculpa, o Evangelho, o Russell Grave, que foi já citado aí, no livro Evangelização na Igreja Primitiva, ele diz que o Evangelho é fixo
mas a sua apresentação é flexível. Vamos falar juntos? O evangelho é fixo, mas a sua apresentação é flexível. É isso aí. Bom, então a pessoa que está ensinando, que está evangelizando, ele precisa olhar para as Escrituras, o que estava sendo comunicado para aquele povo, como Xandó deu um exemplo aqui bem característico para nós, né? Qual era o significado, o que Deus queria transmitir para aquele povo, qual era o contexto daquele povo, de tudo mais, né? Era só questão de ter a pata fendida ou não? Era só isso? É só uma regrinha? Ou será que Deus queria ensinar alguma coisa, transmitir uma mensagem? Então você precisa ir lá para descobrir. E precisa olhar para a cultura. Para como é que eu ensino aquela mesma mensagem de Deus, agora para esse contexto cultural? Lá era o judeu. Aqui, e gente, você vai achar isso um monte na Bíblia. Especialmente no livro de Atos. Especialmente quando Jesus falava: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? Jesus faz um aprofundamento desse significado. Ele está dizendo justamente: vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouviram só com o ouvido, vocês não trouxeram para a mente e o coração, vocês só ficaram com a regrinha. Eu porém vos digo. E aí ele dizia o que era a mensagem, o que Deus queria transmitir com aquela regrinha, né? Até eles, os judeus, erraram nisso. Então não se preocupe se você está errando. Né? Até eles lá, que tiveram os profetas do povo deles, etc. Então, e olhar para cá e dizer aquela mesma coisa. Para quem gosta da parte antropológica, de estudo aí, é a equivalência de Willowbank lá, né? Do congresso de Willowbank. Você vai dizer de uma maneira equivalente àquilo que foi dito lá. Na tradução é muito usado isso, né? O pastor já falou várias vezes aqui de como que é traduzido. Você vai traduzir o equivalente ao que está sendo escrito lá. Seja no português, no hebraico, no grego, de onde for feita a tradução, né? Equivalente na língua. Tá bom? Então, vamos analisar aqui a posição do missionário ou do professor. Vamos chamar de cultura bíblica. Gente, não tem... Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, depois nós podemos... a minha formação, a maneira como eu leio, penso, estudo, analiso, etc. Se você não concordar, depois nós podemos trocar ideia. Eu posso dar razão para você, eu posso mudar minha posição, ou talvez possamos conversar mais. Mas assim, Israel, a cultura de Israel em si, não expressa tudo que Deus quer para uma cultura. Tá? Senão teríamos que fazer tudo igualzinho que se fazia em Israel, não podemos fazer nada diferente, porque Deus quer que faça tudo igual. Ok? Então, a cultura de Israel não é a cultura divina. Então, para dizer cultura bíblica, tem que seguir aquilo. Cuidado ao dizer isso. Tá? Porque na cultura de Israel, por exemplo, das festas de Israel, teve festas que não foi Deus que mandou. Mas eles faziam pela tradição cultural deles. Tá? Se você vai analisar as festas que estão mandadas lá no Antigo Testamento e depois você vai vendo as que acontecem, foram feitas outras festas depois, diferentes das que foram mandadas por Deus. Na Bíblia, não apresenta só a cultura de Israel, vai aparecer a cultura de Babilônia, vai aparecer a cultura dos Medo-Persas, vai aparecer a cultura do Egito, vai aparecer a cultura dos gregos, dos licaônicos, dos atenienses, de Roma. Tem um monte de culturas apresentadas na Bíblia, não só de Israel, né? Da Babilônia, tá? O que nós estamos dizendo aqui é isso, ó. Nessas culturas bíblicas lá, os significados nos foram dados. Por isso que precisa do estudo teológico, do estudo bíblico, da exegese, da hermenêutica e tal, para você descobrir o que foi. Então, lá, quem era o iniciador da mensagem? E aí a gente vai ter, que é a fonte, né? Fonte primária, fonte secundária. Quem é a fonte primária da Bíblia? Tem um negócio fazendo um eco aqui, tem gente tirar o eco? Quem é a fonte primária da mensagem de Deus? Deus, né?
Deus é a fonte primária. Mas na maior parte das vezes era Deus que falava para o povo e o povo todo escutava a mensagem de Deus, lá da voz no céu. Não. Quem é que falava a mensagem de Deus? As pessoas, que eram chamadas de profetas. Não é professores, não, profetas. Portanto, os profetas são a fonte secundária, né? E assim vai. A mensagem e os respondentes. Quem eram os respondentes? Os ouvintes do profeta, para quem lá o Jeremias falou, para quem o Gideão falou, etc. Aqueles que estavam ouvindo a mensagem que Deus mandava, né? Ok? Estamos juntos? Certo? E a mensagem era a mensagem de Deus. Então, isso tudo lá está acontecendo. Aconteceu lá na Bíblia, está descrito lá na Bíblia, esses fatos todos, esses eventos todos. Deus, maior parte das vezes, Ele não explicou sobre si, ou quase nunca. Quando Deus quis se mostrar, o que Ele fez? Se revelou em quê? Fatos, eventos, coisas que Ele fez, né? Ele não ficou falando, eu sou Deus. Vocês sabem quem eu sou? Deixa eu falar como é que eu sou. Eu sou assim, eu sou onipotente, eu sou onipresente. Você sabe o que é onipotente? Não, não é assim. Ele demonstrou o seu poder, ele demonstrou a sua onisciência, ele se revelou, ele não se explicou, tá? Ele se revelou concretamente, relacional concreto, lado direito do cérebro. Tá bom. Daí, o missionário então estudou a Bíblia, veio, pregou a mensagem, teve igrejas. E aqui agora, o missionário é o iniciador, a fonte. A mensagem é qual? Continua sendo a mensagem daqui. E o respondente foi quem? Os que ouviram a mensagem, nós, né? Quem foi evangelizado por missionários estrangeiros aí, por exemplo, né? Aqui foram os convertidos. Esse missionário, esse convertido aqui então, essa pregação, digamos que aqui então esse triângulo é a cultura lá da Bíblia. As culturas que estão lá descritas, os fatos acontecendo lá. Esse retângulo é a cultura do missionário. Suponha que você ouviu de um missionário brasileiro, tal, ele pregou na sua própria cultura, para você. Então o que você aprendeu, quantos aqui foram evangelizados por estrangeiros? Não vale, não vale. O pastor Roberto é Manglades, porque foi estrangeiro para nós, para eles não, né? Vocês foram evangelizados por pessoas da própria cultura? Por canadenses, né? Então, a maioria de nós foi evangelizados por brasileiros mesmo, não foi? Hã? Você foi por estrangeiro? Bené foi por estrangeiro. Provavelmente, Bené, o estrangeiro que te evangelizou passou muitas coisas que eram da cultura dele, não foi? Foi. Bené está dizendo que foi. Você que é brasileiro, que foi evangelizado por brasileiro, você recebeu essa mensagem dentro de qual cultura? A brasileira, né? Da região em que você mora, que tinha influência dos missionários estrangeiros, principalmente quem foi evangelizado há muitos anos atrás, porque estava mais perto, né? Mas quanto mais recente foi a sua conversão, menos influências teve dos de lá. Por exemplo, hoje quando você começou a ser evangelizado, se converteu, tocava violão na igreja, tinha bateria? Mas lá no começão tinha? Não. Até há pouco tempo, quando estava numa determinada cidade, eu frequentava uma igreja que só podia no culto tocar piano. Só órgão, nem piano. Mas televisão não podia, né? Porque a janela do que mesmo? Da janela do diabo, alguma coisa assim?
É. Olha, então nós fomos evangelizados dentro da nossa cultura. Venham comigo. Aonde você pode, se você quiser ter conhecimento bíblico, se você quiser estudar a Bíblia, aonde você vai hoje? Você vai perguntar para os missionários? Vocês, convertidos aqui, vocês têm que ir perguntar para o missionário? Você vai aonde? Vai na Bíblia, gente. Vocês têm a Bíblia na sua língua, etc. Um monte de versões diferentes, com um monte de rodapé diferente. Tudo. Aliás, os rodapés às vezes atrapalham do que ajuda, né? Mais atrapalha do que ajuda, dependendo. E assim vai. Livros, etc. Então você vai na Bíblia. Você tem acesso aqui. Ó. O missionário recebeu, mas ele pode vir cá e agora estudar a Bíblia, entender o que Deus está falando, o que Deus está ensinando, analisar, pegar livros, ler, ir em aulas, etc, etc. Estudar a Bíblia para ter o entendimento. Ele não precisa dizer, não precisa que todo... Se você quer saber se uma coisa é pecado, você tem que ir lá, pastor, isso é pecado ou não é pecado, pastor? Ah, tá, então tá bom, então não vou fazer mais não. Pastor, e esse outro é pecado ou não é pecado, pastor, que eu fiz ontem? É pecado sim, meu filho, então tá bem, não vou fazer não. Aí no outro dia, pastor, seu pastor vai ficar paciência esgotada com você, né? Vai ler a Bíblia, vai, né? Meditar, ler a palavra, tudo. Você tem que buscar a Deus para o seu amadurecimento no relacionamento com Deus. Bom, daí o missionário vai então para a cultura diferente, por exemplo, a cultura indígena. É uma outra cultura, é uma elipse com 6 centímetros aproximadamente de diâmetro. Mas não vai sair uma galinha aqui, viu? Essa elipse aqui é a cultura então do indígena, do africano, da onde você está indo trabalhar. Lá você será a fonte, já terciária, né? Se você estiver transmitindo a mensagem que o missionário te passou aqui quando você se converteu, ou o pastor, ou o evangelista que te evangelizou, você já está sendo quaternário, quinto, como é que é o negócio? Quinquenário? Septuagenário, sei lá. Você já é o quinto, sexto, sétima fonte. Então o que você vai fazer? Você vai buscar na Bíblia. Primário foi Deus, secundário, quem está escrevendo lá a Bíblia, terciário é você agora, né? Que está transmitindo. Aqui não é F, não é R, porque cortou, viu? Aqui está o respondente então. E essa mensagem. Na cultura dele, olhando para cá e olhando para cá. Esse é o seu papel, como professor, como missionário. Agora, o que é que você vai transmitir? É essa sua cultura retangular junto com a mensagem para cá? Ou é esta mensagem aqui para cá? Daqui. É claro que você vai ter as suas influências, aqueles triangulinhos lá da consciência, lembra? Você tem a sua influência cultural. Quanto mais tempo você tiver na cultura, mais você vai superando essas dificuldades, entendendo o caráter de Deus, entendendo, mudando até certas visões que você tem, tá bom? Você tem a sua influência, você não será um nativo lá, mas você está cada vez mais dialogando e tendo uma identificação maior com aquele povo, mas você nunca vai ser Caiapó, Apinagé, Zoé, por mais que você seja adotado na família, etc, etc, mas você não é, tá? Não sei se é uma má notícia ou uma boa notícia, mas para mim é uma boa notícia, que você não precisa... Magoei. Você... Você tem a sua... Você tem a sua identidade.
inclusive identidade cristã. Então, lembre-se disso aí, ó, estão aprenderam, né? Comuniquei bem. Comuniquei bem. Você tem fiz discípulos de todas as nações. Tem a sua identidade cristã. Você não precisa se angustiar que você tem que virar índio. Não. Você vai dialogar. E que mais? A setinha aqui? Azulzinha? Aqui, ó. Tá meio apagadinho aqui porque tá azulzinho claro, né? Você vai ajudar, que o pastor Rinaldo está falando desde o começo, aos irmãos indígenas, pastores, missionários, a eles buscarem na Bíblia as respostas, que por mais que você esteja muito tempo na aldeia, eles vão saber mais a língua e vão saber mais a cultura que você. E é no confronto não com a sua cultura, mas com a palavra de Deus, que as transformações vão chegar lá no Tchungo. Tchungo é ticuna. Lá no cerne, naquele meio da cosmovisão lá. Eu estava falando lá com os ticuna, né? Eu falei lá, sabe quando você corta a madeira? A árvore? Sei. Não tem aquela parte de fora que é a casca? Sim. Não tem outra parte da madeira? E o meizinho lá, o que é? Né? O cerne da madeira. Você fala, aqui para nós chama Tchungo. Então o evangelho tem que chegar no Tchungo. Eles, isso, o evangelho tem que chegar no Tchungo. Tchungo. Aí é lá no centro. Eles precisam fazer esse transporte. Você é um auxiliar. Por isso, tudo isso que nós estamos estudando aqui, tudo isso que nós estamos fazendo, tentando treinar, etc, etc, né? Para que a gente possa ter uma segunda oportunidade de aprofundar e ir mais fundo nessas coisas e sermos os instrumentos, as ferramentas de Deus para ajudar todos os nossos irmãos indígenas e os irmãos indígenas que estão aqui serem ferramentas de Deus para ajudar os que estão na aldeia, e assim vai nessa questão do ensino, tá bom? Por hoje, de tarde, ainda falta de noite. Ok? Vamos gritar todo mundo, Etal, vamos. Etal, é verdade, Etal. Amém? É o seguinte, a gente ficou pendente com uma pergunta aí, não foi? Vou chamar aqui o missionário Carlos. Uma pergunta, a gente... Não, mas a gente tem que lembrar, tá? É tal. Então, qual é a pergunta? Você vai fazer e ele vai responder. A pergunta é sobre a história que o... É tal. A pergunta é sobre a história que o senhor contou sobre aquele irmão missionário que o senhor caracterizou ele como estando no nível 4, só que ele falava aos irmãos indígenas e quando ele terminava, o líder vinha e falava, ele não entendia isso todas as vezes. E aí eu queria saber o que foi o desfecho dessa história. Então, como eu falei pouco, mas o trabalho de consultoria, no qual eu estou atualmente, o consultor ele tem todos os parâmetros para avaliar, tanto cultura como língua, conteúdos de cada etapa daquelas que eu desenhei, né? Cada etapa de aquisição de cultura e de língua, existem os conteúdos designados ali dentro, que você vai progredindo no conhecimento e na capacidade de praticar, de falar ou de entender a cultura. Quando o consultor avalia o missionário, ele tem um ajudante indígena que vai ajudar o missionário em avaliação e vai ajudar o consultor também. Está vibrando esse negócio. Está ajudando o missionário e ajudando o consultor também. Então eu vou pedir para que o missionário realize algumas tarefas de comunicação, tanto de língua como de cultura. Tá? Então na realização dessas tarefas de comunicação, o ajudante, o indígena, ele vai dizer para mim se ele está fazendo corretamente. Então, o que aconteceu naquela avaliação daquele irmão, daquele colega, provavelmente, por isso que eu falei aquele dia, eu preciso assumir a minha responsabilidade como consultor de que a avaliação dele não foi feita corretamente. Porque ele não fala todas as línguas, né? Exatamente. Eu, como consultor, eu falo a minha língua, eu falo zoé, mas eu nem tenho como fazer avaliação de ninguém falando zoé hoje.
Então eu tenho que fazer a avaliação, por exemplo, do Alexandre, que fale Apinagé. Então eu dependo de um indígena Apinagé que fale português também, e ele vai ouvir o Alexandre falando todas as tarefas de comunicação que eu vou pedir para ele, e ele vai dizer para mim, ele está falando certo, ou não, ele não está falando errado. Eu vou dizer o que ele está falando errado. Então ele vai dizer para ele, você está errando aqui, aqui e aqui. Então a gente vai anotando o que está sendo certo, o que está sendo errado, e dentro desses parâmetros de avaliação, eu consigo dizer aonde ele está nessa progressão de aprendizado. Está na etapa 1, na etapa 2, na etapa 3, e em qual nível ele está. Então, naquele caso, eu assumi, diante daquele colega, que a avaliação não foi feita corretamente, porque foi dado para ele um nível bastante avançado, quando eu pude perceber claramente que ele não estava naquele nível. Eu não posso dizer qual foi o erro de avaliação, mas com certeza houve um erro de avaliação. Então, o que a gente fez? Teria que ser feita uma nova avaliação e trazê-lo de volta para a realidade. Porque se você pensa que está muito adiantado, você relaxa. Se eu disser que você está muito atrasado, você desanima. Então a gente precisa achar a realidade. Aqui, você está aqui. Você quer falar uma mentirinha? Não, nada de mentirinha. Então você está aqui nesse lugar aqui é onde você domina a língua e a cultura. Você pode até navegar, a gente usa essa expressão mais nova, né? Você pode navegar em conteúdos mais avançados, mas sem domínio. Então eu trago ele de volta para cá e digo, aqui, até aqui você domina. Então o que está faltando daqui para frente? Então eu vou junto com o missionário mostrar para ele quais são os conteúdos que você precisa ir atrás agora, para aprender, para adquirir. Então traço com ele uma estratégia para que ele consiga isso. Então naquele caso o erro foi de avaliação. Sim. Bom, agora eu já não sei, não estou lá, não estava lá, né? Mas ele foi reorientado e sim, ele progrediu no aprendizado, sim. O erro não foi dele no caso, naquele caso, foi erro de avaliação.